galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes, mas meio que vamos falar sobre um único assunto, a nossa linda democracia. Eu quero começar o vídeo, na verdade, por uma notícia que ela até foge um pouco desse contexto geral, para falar aí do Trump, uma pesquisa que ele fez aí para entender o que se passa no Brasil. Aí assim a gente começa. Vamos falar sobre fake news, porque a turma do Lula foi para cima aí da Brasil Paralelo. E acho que vale a pena a gente comentar sobre isso para a gente poder puxar um caso que aconteceu alguns anos atrás envolvendo o Lula e que fica aí parecendo, né, uma baita de uma cara de pau. Aí depois vamos falar sobre a questão do Bolsonaro, a questão do cartão, o Kassab, que segue aí ganhando a atenção da imprensa, né, com o inquérito dele que subiu para o Supremo. Aí vamos falar de anistia, que saíram mais alguns textos, editoriais também, onde você vê claramente que a turma está preocupada com as aparências, porque as aparências não estão enganando e essa imagem de vidro se quebrou. Acho que o povo está começando a perceber que essa história de golpe é um papo furado. Aí tem muita coisa para a gente comentar nesse âmbito. Na terceira parte também, só que aí quero trazer algumas coisas que rolaram aí na grande direita brasileira. Tem uma notícia que é puro choro da Rede Globo, mas é boa, que mostra a vitória de Bolsonaro na questão do batom. Mais algumas coisas que rolaram nas redes sociais, relembrar a cara de pau de alguns, tipo o MBL, que agora tá querendo capitalizar, veja só. E aí depois a gente fala do Lula em relação a tudo que tá acontecendo. Enfim, como eu disse, o senhor Paulo Capelli, lá no Metrópolis, que é o mais direitoso do grupo, publicou lá uma nota que você vê que ao longo dela não tem como o Paulo Capelli ter recebido esse tipo de informação, assim, pesquisando no Google. Alguém passou os pormenores para ele, tanto que ele fala não só sobre o que a pesquisa envolvia, os percentuais, algumas percepções. Aí tá ali. Trump analisa a pesquisa sobre Bolsonaro, Lula, ministro e Elon Musk. O presidente dos Estados Unidos, o Sr. Donald, determinou ao pesquisador de sua confiança, que atua na última campanha eleitoral, que fizesse um mapeamento sobre a situação política no Brasil. A pesquisa interna já circula na Casa Branca e tem foco na percepção dos brasileiros sobre diferentes assuntos e personalidades. Lula, Bolsonaro, ministro Elon Musk, Eduardo Bolsonaro. Trump costuma se munir de pesquisas sobre diferentes assuntos antes de tomar decisões estratégicas. O levantamento encomendado aponta que Bolsonaro venceria Lula numa disputa presidencial, 43 contra 40. Visto como alternativa ante a inelegibilidade do pai, Eduardo Bolsonaro também levaria a melhor sobre Lula. Segundo a pesquisa, 41 a 40, isso mostraria uma capacidade de transferência de votos do ex-mandatário para o filho. A pesquisa interna também apontou que 29% dos brasileiros entrevistados acreditam que Bolsonaro violou a lei, contra 31% que avaliam que Bolsonaro não feriu a legislação. Já 22% não souberam dizer se Bolsonaro violou a lei, mas consideram que uma eventual prisão do ex-mandatário seria exagerada. Outros 18% nem opinaram. Aí tá ali. O mapeamento apontou que o ministro é rejeitado por 47% dos entrevistados, Elon Musk rejeitado por 38%. O levantamento interno apontou ainda que 74% dos entrevistados acreditam que o Brasil está na direção errada. A grande maioria do Brasil acha que está na direção errada. E aí, eu não sei o que saiu na imprensa. Tá aí a pesquisa. Vai acontecer alguma coisa? Não faço a mínima ideia. O Capello coloca ali, né? Trump costuma se municiar de pesquisas antes de tomar decisão estratégica. Que decisão estratégica? Não faço a mínima ideia. Mas qualquer atualização, a gente comenta. Mas não tinha como deixar de comentar sobre isso daí, né? Aí, vê só. Não comentamos sobre isso daqui ontem, e já era notícia ontem. A AGU do Lula processa site por desinformação sobre caso Maria da Penha e pede indenização de R$500 mil. Aí você vê, né? Processa site. Não é uma produtora de filmes, não é uma produtora de conteúdo. Porque tu já imaginou, nos anos 80, quando ia lá, Aí o Estado brasileiro, os militares, ou quem quer que seja, fossem pra cima de uma produtora de filmes, aí falava que, olha, é censura. Aqui não é uma produtora de filme, aqui é um site. Um site. A AGU apresentou ação civil pública contra o site Brasil... Site. É um site. Não é um site. É um site.
A base do processo é a publicação de vídeo com desinformação sobre o caso Maria da Penha. Na gravação são apresentados argumentos distorcidos e informações incompletas sobre o processo que condenou o ex-marido da farmacêutica Maria da Penha Fernandes, né? Tudo bem. A AGU aponta que, ao tentar descredibilizar a lei Maria da Penha, o site estimula discurso de ódio, veja só, fomenta novas violações aos direitos da vítima e à esfera coletiva das mulheres que recorrem às políticas públicas com base na lei. Então você vê, está fomentando que esse tipo de coisa aconteça. Porque você descredibiliza o caso, tá bom. Há uma nítida intenção de gerar descrédito sobre o julgamento, atingindo primeiramente a atividade jurisdicional do Estado, um ataque contra o Estado Democrático de Direito do Brasil, além da própria credibilidade do caso, que nomeou uma das principais leis de proteção da mulher contra a violência doméstica e familiar e, consequentemente, de todo um conjunto de políticas públicas que se amparam na referida lei. Se o caso que deu origem à lei da Maria da Penha está sendo posto em descrédito, as mulheres anônimas perdem a expectativa de que será dada credibilidade à sua palavra, sustenta a AGU. Aí, trazer aqui uma opinião técnica sobre o tema. André Marcília, um jurista. A AGU processa Brasil Paralelo por desinformação sobre Maria da Penha. Aí o Marcília comenta algumas considerações jurídicas sobre a ação da AGU. Sob a alegação que a Brasil Paralelo distorce a história da Maria da Penha, os pedidos são inconstitucionais, censórios e a atuação da AGU é irregular, pode ser considerada até mesmo ilícita. Primeiro, a AGU é órgão consultivo. Não faz parte de suas funções essenciais propor ações judiciais. No mais, o órgão deve defender o Estado, não a biografia de pessoas privadas, como Maria da Penha. 2. A alegação da AGU de que, ao defender a biografia de Penha, defende a credibilidade da lei é totalmente descabida. Nesse caso, a AGU teria também de passar seus dias a defender Pelé, Zico, Aldir Blanc, por haver leis com esses nomes. A Lei Pelé, Lei Aldir Blanc, não pode. A Lei Rouanet, você falar mal do Rouanet, aí vai ser preso. Não pode falar mal da Lei Rouanet. A conduta da AGU de defender interesses de pessoas privadas fere a impessoalidade da gestão pública, artigo 37 da Constituição Federal, e pode resultar em responsabilização de quem idealizou / participou da ação. Ainda pedido para que a Brasil Paralelo divulgue um vídeo educativo do Ministério das Mulheres. O pedido é censório. Impor conteúdos públicos a empresas privadas interfere na liberdade comercial das empresas e, por isso, é inconstitucional. Aí você tem também uma opinião política sobre o caso. Aí não trouxe nem a direita. Mas aí trouxe, o nosso infiltrado. Lá vai a tropa. O que um documentário diz não tem a menor importância. As pessoas têm o direito de expressar suas ideias. Ruizão comenta sobre o caso Brasil Paralelo. A AGU entrou com processo contra a produtora de filmes Brasil Paralelo. Pessoal, não é mais um site. Segundo o Ruizão, a Brasil Paralelo não é um site, como diz a Bela Megali, uma parceira do regime. Por Ruizão, a Brasil Paralelo é uma produtora de filmes. Logo, se você faz uma ação como essa, é censura. Que faz documentários com posições direitistas. Não, acho que está errado nessa classificação. Para suprimir um documentário sobre a Lei Maria da Penha. O processo exige uma multa de R$500 mil. Embora a Brasil Paralelo tenha dinheiro, ainda assim trata-se de uma medida esmagadora. O objetivo é paralisar e, dependendo das circunstâncias, levar à falência uma empresa por ter publicado um documentário. Nem precisaríamos explicar nada. É uma ação profundamente antidemocrática. Você não pode mais fazer um documentário? O que o documentário diz não tem a menor importância. As pessoas têm o direito de expressar suas opiniões, sejam elas inteligentes ou idiotas, defendendo o comunismo ou o capitalismo. Vamos deixar absolutamente claro, isso é censura. Nem existe na legislação brasileira a possibilidade de censurar uma obra, exceto em casos de ataque à honra, o que já é errado. E não é a primeira vez que isso acontece. Você lembra da eleição de 2022? Tem até um termo, a desordem informacional. Até sobrenome, Eu vou botar o nome do vídeo hoje assim. Democracia bastarda. Os golpistas
inventam o novo nome do regime. Porque agora o Brasil não é ditadura. É uma democracia bastarda. Já vieram aí as pessoas agora para achar uma classificação para o que nós estamos vivendo, que é para a direita não poder chamar de ditadura. Mas a gente vai chegar lá na frente. O interessante aqui são os argumentos. Segundo a AGU, os vídeos têm conteúdo desinformativo. Tudo bem, essa é a opinião da AGU, mas isso não é crime. Cara, assim, é surreal o que está acontecendo no Brasil. Se você coloca... Assim, eu acho que não é nem você estar contra o establishment. Se você está incomodando, ele vai procurar alguma coisa para poder reclamar de você. Vão procurar alguma coisa para poder reclamar de você. Vamos voltar uns dias atrás. Eduardo Bolsonaro e diversas pessoas começaram a denunciar o que estava acontecendo no Brasil. Você vê lá, né, o PT indo para cima, querendo o passaporte do Eduardo. No final do dia, Eduardo Bolsonaro se exilou nos Estados Unidos. Por que eu estou relembrando esse caso? Porque eu acho que tem um pouco a ver com isso daqui. O que é que tem a ver Eduardo Bolsonaro isso daqui? Isso aqui. Estava eu passando no Twitter e vi essa postagem. Não há remédio eficaz no Brasil para cessar violações a direitos humanos, diz Cristiano Zanin, advogado de Lula. A turma não diz que o que Eduardo Bolsonaro fala é uma mentira, é desinformação, está propagando uma narrativa falaciosa de que o Brasil... Não tem nada disso. Inclusive foram para cima dele. Ataca a soberania nacional, mil e uma coisas. Perceba que a esquerda é a primeira a propagar desinformação. Onde é que está a esquerda? Quando a Brasil Paralelo... A Brasil 247, né? A direita tem a Brasil Paralelo, a esquerda o 247. Publicou lá o documentário da fakeada, né? A facada de Bolsonaro era fake. Lembra disso? Não teve ninguém indo pra cima deles. Eles sempre podem fazer qualquer coisa. Quando é a direita, todo mundo se joga no chão. Ai, meu Deus, é um absurdo, Estado Democrático de Direito, etc e tudo mais. Aí a Pâmela colocou. Isso aqui não era ataque à soberania... Não era ataque, né? À soberania nacional. Na época era permitido. Porque foi o Zanin, advogado de Lula. Em entrevista ao Jota, ele afirma que recurso à ONU foi uma análise de 2 meses. Aí a Pâmela, ela também compartilhou essa postagem do Lula. Eu não coloquei pra ir no Atlas, assim, só a postagem do Lula em sequência fica mais arrumadinho. Mas isso aqui eu também vi porque foi ela que compartilhou. Escuta isso aqui. Aí se pergunta, né? Por que agora todo mundo reclama, etc e tudo mais, mas quando é o Lula pode fazer o que ele bem quiser e entender que tudo faz parte do Estado Democrático de Direito. Hoje, 17 de novembro, nós fizemos o protocolo de uma carta atualizando o comunicado individual que havíamos protocolado em julho perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Nesta carta, nós estamos informando a ONU que na próxima semana será iniciado no Brasil o julgamento do ex-presidente Lula, o que significa dizer que não há qualquer outro remédio jurídico eficaz que possa garantir a ele um julgamento justo e imparcial. Nós também registramos nessa carta alguns fatos novos ocorridos de julho até a presente data. Por exemplo, citamos a entrevista coletiva concedida em rede nacional pelos procuradores da República da Lava Jato, fazendo uso de um PowerPoint que claramente viola a garantia da presunção de inocência e que escandalizou não só o Brasil, como todo o mundo. Também registramos o julgamento realizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que admitiu que a Lava Jato não precisa seguir a lei. Esperamos que com essa atualização e com esse reforço, a ONU possa emitir o seu julgamento assim que possível. Pois é, né? Aqui não era ataque ao Estado Democrático, direito, né? As instituições, né? Pode fazer o que bem entender. Vá, ONU, interfira. Agora, quando a turma aí que vai na OEA, que é até menor que a ONU, fala lá, OEA, vem aqui no Brasil, deixa eu te contar o que tá acontecendo, aí se joga no chão. Esse é o Brasil. Se você é de esquerda, você pode fazer o que você bem quiser entender. Você está acima do bem e do mal. Você está acima da lei. A lei não existe para você. Na verdade, ela até existe. Ela está do seu lado para lhe proteger, ainda que você esteja errado. Já se você é direita, até estando errado, até estando certo, você está errado. Até estando certo, você está errado. Aí vamos falar, né, sobre a direita no Brasil.
nossos grandes jornalistas. Olha, eu acho que quando Deus criou, né, o mundo, o céu e o inferno, Deus não pensava que ele ia ter que ampliar o inferno e criar uma ala nova. Porque tem uma galera aí no Brasil que, né, no inferno tradicional não vai conseguir entrar. Já tá em um nível superior de maldade no coração, não é possível uma coisa dessa. Mas não são esses três aqui, não. Isso aqui ainda é ficha pequena. Vamos lá, Thales, como é que você analisa essa decisão da PGR, né? Esse encaminhamento que ela faz ao Supremo Tribunal Federal? Olha, eu temo que ela traga risco ao processo ao caso das joias e ao próprio processo do golpe, processo contra o Bolsonaro. Primeiro, por essa pergunta que você fez ao Josias, será que o Supremo vai encarar a Procuradoria? O TCU decidiu agora que o caso das joias não foi... o Bolsonaro tem direito a usá-las, tem direito a ficar com elas, que não foi um furto, não foi nada disso. Pois é, né? Então, eu repito a sua pergunta, será que o Supremo vai encarar a Procuradoria denunciando e o Supremo vão encarar o TCU? Essa decisão do TCU foi baseada, também tem suas possibilidades legais. O TCU diz que houve uma lei posterior e que não se pode retroagir a legislação. Não havia lei havia uma decisão do TCU sobre funcionários públicos receberem presentes, etc., mas era posterior. Não havia lei por causa do Bolsonaro. Não há lei. Não há lei por causa do Bolsonaro. Então, é complicado. Não dá. Será que o Supremo vai encarar? E o outro caso é o próprio golpe. O advogado do Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, declarou ao Metrópolis que a investigação das vacinas foi base para o início do processo do golpe. Ele diz que há ali uma caça ao Bolsonaro, a provas contra o Bolsonaro, a partir dali. Então, e que ele vai usar isso para tentar anular o processo do golpe. Quer dizer, estamos com sérios riscos a partir dessa singela, digamos assim, decisão da Procuradoria de não... O caso das vacinas, eu me lembro quando surgiu o caso, era assim, estava na cara, era óbvio. Era uma vacina, era um atestado de vacinas para a filha do Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro. Então, como é que não era? E feito pelo ajudante de ordens dele, o homem mais fiel ao Bolsonaro, ali do lado dele. E foi copiado no Palácio do Planalto. Quer dizer, ou no Palácio Alvorada, não me lembro mais bem. Quer dizer... ela não se lembra. Não tinha como. Todo mundo achava que esse caso era mais fácil de ser comprovado que qualquer outro. E deu nisso. Não dá para entender. Sinceramente, sinto... que há um grave risco em relação a outros casos. O TCU, nesse caso agora das joias, e o advogado do Bolsonaro dizendo, olha, o caso das vacinas é que deu a largada para o processo do golpe. Bolsonaro fala assim, ó, Thales não suporta a verdade e se desespera com o arquivamento do caso do cartão. Bem como da decisão do TCU em definir que as joias pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente de seus valores. Mas não ficou comprovado que na busca e apreensão do telefone do Cid sobre, né, o cartãozinho, iniciou-se a pesca probatória sobre demais casos, né, joia e golpe, prática não reconhecida pelo próprio Supremo. Deixa eu ver, se eu pesquisar aqui uma coisa que eu não pensei antes... deixa eu ver se aparece notícia rápida. Deixa eu botar assim, ó, Bolsonaro, Lula, e-mail. Deixa eu ver. 4 de maio. Deixa eu ver aqui. 4 de maio. Deixa eu ver se eu acho isso. 2023. Maio. Deixa eu ver aqui. Como é que deve estar isso?
Registro. Deixa eu ver. Eu acho que... Não. Não. Talvez se procurar por e-mail ficar mais fácil. Indicador econômico. Podia botar na tela, né? Vai ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pausar, só para não ficar perdendo tempo de vocês. Pois bem, vamos lá. Maio de 2023. Aí lá no Atlas tem um capítulo inteiro chamado Bolsonaro. Aí dentro desse capítulo tem lá, busca e apreensão. Que foi quando teve a busca e apreensão lá em Bolsonaro, né? Aí vem, a operação da PF faz busca na casa de Bolsonaro. Bolsonaro fornece a PF a senha do celular. Bolsonaro diz que telefone apreendido não tem senha, nada a escolher. Aí você fica, uai, mas como assim? Bolsonaro deu a senha ou não deu? Deu a senha ou não deu? Porque Bolsonaro disse que nem senha tinha. Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos, dizem fontes do governo americano. Aí já começou, e aí? Entrar nos Estados Unidos com dados falsos em cartão, suspeita que recai sobre Bolsonaro é crime por levar 10 anos em prisão em solo americano. Você vê, ó. Sempre a Globo criando desinformação e criando aquele clima de perseguição para dar ares que Bolsonaro cometeu um crime. Você vê como são as coisas, né? Aí a coisa vai indo. Entenda a gravidade do caso de Bolsonaro que levou a PF a agir. Miriam Leitão, né? Tinha que falar Miriam. Entenda, é isso, entenda a gravidade. É um criminoso, tem que ir pra cadeia. Deputado aciona o Ministério Público Federal que quer obrigar Bolsonaro e a Michele a darem lá pra filha. Deputado versus na MP acusa Bolsonaro de violar o ECA, a não levar a filha pra tomar. Fez a Globo. Aí você vê, né? Kim Kataguiri do MBL. Um cara suspeito de ficar o cartão, não serve para liderar oposição nenhuma ao Lula. Bolsonaro precisa ser página virada urgente se quisermos combater de verdade o PT. O que é que o MBL fez para combater o PT? Nada. Programa Pânico presta um desserviço a dar espaço, pois o presidente se defende da operação da PF, criticando, né, a questãozinha. Bolsonaro falou sem qualquer questionamento para os apresentadores do programa. Tá chorando! Gadelha, tu é chato, viu, Gadelha? Não é pra não, mano. Que cara otário, velho. Sabe, olha como esse comentário envelheceu. Isso aqui, assim, no calor do momento, vocês jornalistas, você pode ter a opinião de vocês, velho. Mas vocês são um bando de otário, sabe? Me perdoa aí, sabe? O palavreado é um choro sem igual. Ai, é o desserviço, é desinformação, pipipi. Isso aqui só deixa claro, sabe, que no final do dia é tudo torcedor. Tudo torcedor, eu pelo menos assumo que eu torço. Vocês fingem parcialidade. A operação na casa de Bolsonaro tem repercussão inédita. Aí você vai ler, calma que você já vai entender onde eu quero chegar. Porque segundo o Thales, na época estava tudo claro que Bolsonaro era um criminoso, todos os indícios levavam a crer. Calma, Thales, calma. Lembrando que, ó, a busca-operação foi no dia 3 de maio. Foi dia 3 de maio. Calma, grava essa data, 3 de maio. Então, na época, todos os indícios, Bolsonaro era um criminoso. Tá bom. Aí vem aqui o Ebert. Olha o Ebert. Maio. Isso aqui com certeza foi logo lá no início. Lá, provavelmente no primeiro dia 4, no máximo dia 4, dia 5 de maio. Busca e apreensão na casa de Bolsonaro por causa do cartão. É desculpa para devassar a intimidade dele, família e assessores para alimentar a mídia com novas acusações. Uma prática que o antipetismo, por sede de justiça, ajudou a instituir durante a Lava Jato. Lava Jato foi um instrumento do sistema, teve apoio da Globo, artistas fizeram um vídeo pro impeachment, seus principais agentes não eram conservadores, com valores morais que não vão além da corrupção. Agora, esse modo de fazer justiça a qualquer preço, né, não sei o que é, né, tá aí. Dados do celular de Bolsonaro podem ser usados como provas em outros inquéritos. Tipo do golpe, né? Estudo dia 3. Janja dá bom dia em rede depois da operação contra Bolsonaro. PGR foi contra a operação de busca e apreensão em casa de Bolsonaro.
Peraí. Como assim? Aqui pra poder abrir, eu não tenho como abrir como pelo Explorer. Então, peraí que eu tenho que dar pause. Porque o PGR foi contra. Aí você diz assim, mas como assim o PGR foi contra? A busca e apreensão de Bolsonaro? Calma que você vai entender. Deixa eu dar aí pause. Pronto, peraí. Pra ficar bonitinho. Pronto. Como assim o PGR foi contra na época a busca e apreensão? Argumentos da vice-procuradora-geral não convenceram o ministro. Em parecer enviado ao Supremo, a PGR se manifestou contra a operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Polícia Federal, blá, blá. Os elementos de informação incorporados nos autos não servem como indícios minimamente consistentes para vincular o ex-presidente Jair Bolsonaro e a Michelle a supostos fatos ilícitos descritos na repreensão da Polícia Federal, quer como coautores, quer como partícipes. Apontou a Lindora. Olha a turma do Aras aí, hein? Ah, o Aras, o engavetador-geral da República, que saudade do Aras! O petista na PGR. E o pior, né? Vou até botar aqui de volta, ó. Ué? Não tem indícios consistentes para vincular Bolsonaro. Foi arquivado! Meu Deus! A Lindora! Como envelheceu bem, Lindora! Vamos voltar. Não se estressa aqui. Calma. Aí tu tem que aturar o Lula, né? Bom dia! Boa quarta-feira! A PF do Lula tá na pista. Aí que vem. Olha a data. 4 de maio. O miserável do Thales, botar a cara feia dele aqui, ó. Que na época, Bolsonaro, tudo parecia que era proposital. A Lindora, desde lá, foi contra. Não tem indícios. Não é consistente essa acusação contra Bolsonaro. Foi bem. Na época, parecia que era verdade. Tá bom. Olha essa matéria da Veja. Prefeitura faz BO para questionar o registro do cartãozinho de Bolsonaro em São Paulo. Subtítulo: município suspeita de fraude em inclusão no sistema de saúde que usou e-mail lula@gmail.com. Lula! Sério, Bolsonaro ia falsificar uma parada e usou e-mail lula@gmail.com. Mas segundo Salles, na época, todos os indícios eram claros que Bolsonaro era um criminoso. Usando o e-mail do Lula. Vocês são loucos, velho. Vocês são loucos. Deus teve que criar um inferno novo para vocês poderem ocupar. Porque um dia vocês vão pra lá. Pro céu vocês não entram. Nesta quinta, circulou em veículos de imprensa e nas redes sociais a informação de que a CGU havia encontrado um registro, né, em nome de Bolsonaro no sistema Ministério da Saúde. De acordo com a informação, Bolsonaro teria se tomado lá na agência em 2021. O boletim de ocorrência foi registrado em 9 de janeiro desse ano. Mas o que também chamava a atenção era o parágrafo seguinte. Os funcionários também alertam que o registro no sistema foi feito por meio do e-mail lula@gmail.com. Valdemar do PL calcula que Bolsonaro se fortalece com a operação. Levantamento revela como o bolsonarismo tenta emplacar sua narrativa para justificação da PF. Eu aqui, né? Alguma medida vem conseguindo, né? O Globo revelava a notícia nada animadora para os picanheiros. As 25 buscas mais repetidas no Google nas últimas 24 horas revelam que apoiadores de Bolsonaro estão tentando, em alguma medida conseguindo, emplacar uma narrativa paralela sobre as descobertas da operação da PF, né? Enfim, na história alternativa, Bolsonaro, em vez de alvo da operação, teria sido, antes de tudo, inocentado pela PGR, que se manifestou junto ao judiciário pelo indeferimento da busca e apreensão. Michelle Bolsonaro teve 105 dimensões positivas. O que mais tem aqui? Bolsonaro tem que ser preso preventivamente, diz o Vila. Pronto. Aí vem a Matusa Neri, né? A Medusa Neri. Celular de Bolsonaro será periciado esta semana. Para quem tem uma lista extensa, uma ficha corrida de investigações, ter no celular informações comprometedoras é um pouco mais difícil.
Bolsonaro trocava de sol a cada 3 meses e não tinha nuvem. Uau. Ou talvez ele não fez nada, né? Ou talvez ele não fez nada. Ah, meu Deus. Qual é essa fake news aqui? Bolsonaro estava impaciente em depoimento. Ah, ainda teve isso, né? Vou ter que pedir depoimento. A Vanguard fala: pilantra quem inventa mentira dessas, mas planta quem publica e veicula sem a mínima checagem ética e profissional. É brincadeira, viu, velho? Aí tá lá. Olha lá o Ruizão, ó. Por que os processos contra Bolsonaro não são o caminho? Ah, Ruizão, já tava infiltrado desde sempre. Anderson Torres e Morocino ainda teimam em não cantar. A ser assim, não deixarão a gaiola tão cedo. Pô, na hora que cantou, saiu da gaiola, né? Na hora que cantou, saiu da gaiola. Ah, Cid! Ah, meu Deus. Joias, 16 milhões para Bolsonaro foram avaliadas em 5,6 pela Receita. E a defesa aguarda laudo da PF. Aí no final ele podia ficar com a joia, né, Bergamo? PF suspeita de desvio de dinheiro da presidência por meio de Mauro Cid a pedir Michele. É, sim, teve aí, realmente. Ah, Jesus. Patrícia Campos Melo chorando. Assessores de Bolsonaro da PF multiplicaram ganhos em viagem aos Estados Unidos. Tá bom. Isso aqui é o que acho que é o valor dos salários. Ah, é só diário que ela recebia. Cid recebeu mais de 1,4 milhão em 4 anos. Ah, esse aqui é sensacional. Cláudio Dantas. Aí veio o Paulo Faria, advogado Daniel Silveira. Pô, cara, seja honesto. 1,4 milhões em 4 anos, 48 meses, Cid recebeu por mês 29.166. Sabe, velho? É uma dureza, viu? Aí vem o Dantas, ó. Na próxima, ela lê a matéria. Aqui o Dantas ainda tava no Velho Testamento, né, Dantas? Você vê que a mudança do Dantas vem quando ele começa a se aproximar do Partido Novo, né? De novo. Não sei o que o Partido Novo ofereceu pro Dantas, mas claramente o Dantas é um jornalista que muda de opinião, assim, em uma velocidade que você fica de cara. Aí o César falava: Dantas, mas o título da tua matéria é sensacionalista. Vocês deveriam fazer de uma forma a não levar a este entendimento, visto que vocês sabem que não é verdade. Aí na época eu tava na Jovem Pan, Dantas. Acho que foi quando ele foi demitido, né? Foi demitido, aí eu falei: agora, não tenho mais espaço no antagonista, não tenho na Jovem Pan. Vou criar o meu site, né? Só tem um espaço hoje, quem tem audiência é o Bolsonaro, então vou virar bolsonarista. Decifrei o Dantas. Decifrado. Ai, ai, viu, velho? É uma cara de pau sem igual. Próximos passos do ministro são tornar Bolsonaro inelegível e caçar Zambelli. Ó, Zambelli. Estão te caçando aí, né? Bem que falaram, rapaz. Expectativa no Planalto é que desfecho se dê neste semestre. O governo Lula tá sempre com pressa, né? Sempre com pressa pra perseguir Bolsonaro. Ai, ai. O que ela tá falando? Já tinham dado golpe na Dilma e tentado dar um golpe no dia 8. Mas segundo a imprensa, né, o governo Lula não pode politizar em torno do dia 8. É a presunção de inocência. Ai, ai, viu? Aí o Bolsonaro comentando: alguém entrou no sistema usando endereço de e-mail lula@gmail para falsificar meu cartão. O cara pode ser ligado ao PT. Por que não estão investigando? Pois é, né, Bolsonaro? Não sei. O Bolsonaro falou que ia passar Lula. Isso aqui só no mês de maio. Se divertiu a não bater porta do carro de Michel para não incomodar. Umas matérias malucas isso aí. Enfim. Aí depois tinha o cara do Deltinha. Ah, Deltinha descarado. Foi caçado, né? Mas isso aí a gente comenta. Quem quiser dar uma lida lá, que tem umas coisas bem curiosas nesse caso. Mas tá aí, né? Relembrar é viver. Relembrar. Não na época, Thales, já tinha sido tanta matéria que mostrava que tava meio estranha essa história aí do cartão. Tanta matéria que tinha saído, nem lembrava disso. Me vem na mente aqui agora. Aí, senhor Thales, sua preocupação aí que não, porque a defesa de Bolsonaro agora quer pegar esses casos aí, quem sabe pedir anulação do julgamento, isso, aquilo, outro. Os petistas do ICL, dia 19 agora, falaram isso aqui, ó.
Os investigadores eles estão entendendo justamente que o cartão de vacinação falso era necessário para que o ex-presidente fosse para os Estados Unidos, onde Bolsonaro esperaria que o golpe acontecesse, né? O golpe seria dado pelas Forças Armadas, essa era a expectativa. Então, justamente é nesse ponto que ali a fraude do cartão de vacina e o envolvimento, a trama do golpe se encontram, né, Chico? Os investigadores eles estão entendendo. Você vê, né? Cartão faz parte da narrativa maior do golpe. Os próprios petistas assumem isso. Uma vez que o cartão está arquivado, o golpe, né, deveria entrar em xeque. Aí veio o Kassab. Aqui é só mais uma nota, eu só coloquei para colocar. Mais uma matéria que saiu na imprensa, no Lauro Jardim, o que já saiu nas outras, então nem vou me aprofundar muito falando. O caso do Kassab, saiu da primeira instância, foi pro Supremo, diante dessa mudança de entendimento, foi privilegiado. E o Lauro Jardim fez questão de frisar que o caso está sob cuidado dos ministros, mas transitou em julgado e está arquivado, de acordo com pessoas no Supremo, a par do inquérito. Aí quem comenta mesmo sobre esse caso é o Mário Sabino, faz um texto bem crítico, falando que não é normal que juiz do Supremo use inquérito para pressionar político. Nada mais me surpreende no Brasil, mas eu ainda fico espantado com alguns acontecimentos quando não verdadeiramente chocado, e esse é um deles. Mas surpreender mesmo não surpreende. Vai falar, Kassab, investigado por propina, 16 milhões, teria recebido da JPS em 2016. De acordo com o que foi noticiado pelo jornalista Igor Gadelha, o ministro teria o objetivo de usá-la para pressionar o Kassab a fim de que o partido dele, o PSD, não apoie o projeto da anistia. Como assim um juiz pode lançar mão de um inquérito para fazer pressão política? Pois no Brasil ele pode, sem que ninguém, ou quase ninguém, veja problema na enormidade. Para aspas, né? Fontes do Planalto, ouvidas pela coluna, Kassab tem experiência o suficiente na política para não querer comprar briga com você sabe quem. Publicou Igor Gadelha. Normalizar o anormal, porém, não transforma o errado em certo. Não transforma o ilegal em legal. Quando se diz que o cara lá vai pressionar Kassab em relação ao projeto de anistia, isso significa que ele condenaria ou absolveria Kassab a depender da posição que o PSD adotar sobre o assunto. Ou seja, é o oposto do que se entende por justiça, porque a coisa fica no terreno do interesse pessoal, da chantagem e da sua área adjacente, a da vingança. Nenhuma mudança de entendimento supremo é capaz de mudar esse fato. Aqui em São Paulo, isso aqui eu não sabia. Aqui eu realmente achei interessante. Esse parágrafo aqui eu achei bem interessante. Informações sobre passado e relações entre duas pessoas. Aqui em São Paulo, sabe-se que o cara lá e o Kassab não se bicam. Eu não sabia disso, tô sabendo agora. O primeiro foi secretário municipal de transportes durante a gestão do segundo como prefeito de São Paulo e pediu demissão depois de atritos com o chefe. Quando Alckmin pensou em se filiar ao PSD, ouvi, aí quem ouviu foi o Mário Sabino, em uma conversa profissional que o ministro o teria convencido a escolher a opção PSB, partido pelo qual o ex-tucano seria visto na chapa do Lula. Não é normal também. Opa! Quer dizer que Kassab poderia ter o Alckmin. O partido do Kassab poderia ser visto do Lula, graças ao salvador da democracia brasileira, que o Alckmin foi pro PSB. Não sabia disso. Quem diz é o Mário Sabino. O histórico entre ambos já seria suficiente para que o ministro se declarasse impedido de julgar qualquer processo relacionado ao Kassab. Mas é muito pelo contrário que vale no país do vale tudo e não adianta se perguntar aonde isso vai parar. Porque já chegamos onde tudo está mal parado. A Bela Megali comenta que o Fux não é o único ministro a discordar, né, em relação à pena do 8 de janeiro. Aí deve ir na sua cabeça o nome do André Mendonça e do Cássio. Ou pelo menos esses dois deveriam discordar, né? Pelo menos. Ela fala, o Fux não é o único que está incomodado. Aí parece ser melhor que encomenda. Outros ministros que não foram indicados por Bolsonaro. Gente que não foi indicada por Bolsonaro. Ou seja, o grupo de 9 democratas. Dentro do grupo dos 9 democratas,
Tem pessoas aí que confidenciaram a lideranças do Centrão que gostariam de discutir um caminho para aplicar penas mais brandas. Só que aí, eles têm ponderado que o ministro lá, o relator dos casos, ele não dá espaço mais para nenhuma conversa. Mas não no meu turno, ninguém vai abrandar a pena. O cara é mau, viu? Mesmo com visão divergente do relator, magistrados fazem análise de que a tendência da corte é não se dividir sobre esse tema para não confrontar o cara lá publicamente. A ideia é evitar flancos de ataque ao Supremo, que já está pressionado pelos políticos bolsonaristas e parte da opinião pública. Sobre essa pressão da opinião pública, o seu Pablo Hortelado, que vem sendo aí uma das principais vozes em torno de um recuo tático. É um recuo tático verdadeiramente. Não é para voltar atrás em nada. É um recuo tático. É o quê? Cara, abaixa a temperatura, porque tá ficando feio. Tá ficando feio, tá ficando feio. A opinião pública está se virando contra nós. O Pablo Hortelado, lembra, é o cara lá do monitor, daquele lá da USP que faz as contagens das ruas. Tá lá vinculado ao SEBRAP, aquele grupo golpista, né? Não tem como faltar fama, meu FHC. Você é ligado da Fundação Ford, cara. Me perdoa aí com todo amor e carinho, né? É porque fundado com dinheiro estrangeiro, cara, da Fundação Ford. Eu fico assim até meio triste, né? Não tem. As teses que vocês colocaram aí, vocês foram denunciados a vida toda aí pelo Milton Santos, ex-professor de geografia. Então, né, não tem. Né? Você deveria refundar. Se não muda o nome, não dá para um grupo fundado com dinheiro da Fundação Ford, tá trabalhando no Brasil até hoje em nome aí da dita democracia. Mas enfim. Aí o Pablo Hortelado tá aí nessa, ele tá tentando puxar a coisa. Falou, rapaz, vai dar ruim, velho. Vamos rever aí, vamos procurar uma saída, um meio termo. Desse jeito os bolsonaristas vão levar um debate público. Aí ele fala, né? O Supremo descuida da dimensão política e arrisca anistia ampla. O julgamento tem uma dimensão jurídica, que acontece nas cortes, mas também uma dimensão política, junto à opinião pública. A dimensão política não tem sido bem cuidada. Isso tem permitido que o sentimento de injustiça contra as duras penas aplicadas a populares que invadiram a sede dos três poderes seja manipulado em favor de uma anistia ampla. Ao ignorar essa dimensão, o Supremo corre o risco de minar a legitimidade das punições e de abrir espaço à impunidade de Bolsonaro. Você entendeu? É um recuo tático. Alivia para a turma do 8 de janeiro antes que seja tarde demais e a anistia alcance até mesmo Bolsonaro. Se a democracia não demonstrar que tem dentes, não será respeitada. A contrapartida dessa firme defesa da democracia, porém, é que o julgamento seja técnico, sóbrio e equilibrado. Mais que isso, tem também de parecer técnico, sóbrio e equilibrado. Isso não vai acontecer. Não adianta. Isso não vai acontecer. Precisamos da dureza da pena para dissuadir, mas também da sobriedade do equilíbrio da decisão para que a dureza da pena tenha legitimidade social. O avanço da campanha pela anistia é bastante palpável. Ele fala assim, ó, em dezembro de 2024, segundo Datafolha, 34% dos brasileiros apoiavam a anistia. A pesquisa Atlas Intel, que é o segundo instituto mais petista do país, amplamente referendado pela Globo, lá do Andrei Roman, apontou em fevereiro 51%. Se você parar para olhar, são 18% de aumento. Metade do Brasil. Na semana passada, o Poder Data apontou 37%. Enfim, os números variam de acordo com a metodologia, mas podemos dizer que é algo entre 1/3 e metade dos brasileiros. Né? 1/3 e metade apoia a anistia. Seja mais ou menos, o patamar é preocupante. É uma grande parcela do Brasil. O apoio relativamente alto à anistia se deve ao fato do público não ter sido convencido que o 8 de janeiro tinha sido um golpe. Eles entendem que foi um ato de vandalismo, porque foi. 65% das pessoas veem como vandalismo. A denúncia da PGR era especialmente pobre na documentação da concepção e articulação do 8 de janeiro e não contribuiu para mudar esse sentimento. Porque não teve nenhuma articulação. Foi um ato de vandalismo que a imprensa força a mão para parecer que é um ato de golpe de Estado. Não está colando. Me perdoa.
O Congresso captou o humor do público e tem se movido. O Estadão mediu o apoio da anistia, contou que 191 deputados, né, 37% da casa, meio que apoiam, o que seria suficiente para aprovar um pedido de urgência, mais ou menos. Pelo que me consta pedido de urgência, eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Deixa eu ver se foi em maio. Acho que foi em maio do ano passado. Deixa eu ver se tem um capítulo aqui, PL 2630, no índice. Deixa eu ver aqui. Regulação das redes. Embaixo do PL 2630. Deixa eu ver se foi aqui. Foi o Lira. Do governo, foi abordado no aeroporto, pessoas contratadas, porque são contra o pé das fake news. A ação do PL 26 foi adiada. Deixa eu ver se foi nesse mês aqui. Ah, não, foi no mês anterior. Foi em abril. Foi no final de abril que colocou. Deixa eu abrir aqui o de abril pra olhar. Pra falar dessa questão de urgência. Cadê? Deixa eu ver aqui se acha. Regulamentação das redes. Ações governamentais. Uma pequena retrospectiva, aquelas reflexões. Deixa eu ver aqui. Jornais da Globo, pega com base das fake news, organizações, de jornalismo. Deixa eu deixar aqui, né? Vocês vendo aqui. Empresários, faz debate. Nunes. Aqui, ó. Câmara aprova urgência. Pronto, aqui, ó. Regime de tramitação. É tipo de caminhamento, né? Pode ser urgentes. Outro regime de tramitação é o de urgência urgentíssima. Para isso, deve ser apresentado um requerimento pela maioria absoluta dos deputados ou líderes, que representa esse número, né? 257. Por isso que o Sóstenes Cavalcante está em busca da assinatura dos líderes, né? Das vice-lideranças. Lá, o vice-líder do PSD, ele está agradecendo nas redes sociais, porque você precisa ter a assinatura dos líderes para você poder solicitar o requerimento de urgência. Então, vejam, vamos nos politizar. É isso que o Sóstenes Cavalcante vem fazendo, né? Não é só... Até chegar para pautar o pedido de urgência, tem que conseguir a assinatura de líderes que representam o 257. O requerimento precisa ser aprovado pela maioria absoluta dos votos. Se é aprovada, a proposição é incluída na ordem do dia da mesma sessão. Aprovado pela maioria absoluta. Maioria absoluta são 257, então é maioria relativa. 257 seria a quantidade de votos necessária para aprovar a urgência. Só que aí o que aconteceu? A proposta de urgência do Pelo das Fake News teve 238 votos. Não teve 257. Mas ainda assim passou. Por quê? Deixa eu ver isso por aqui, ó. A tramitação mais rápida passou após o Lira usar o regimento interno para diminuir a quantidade de votos necessários para a aprovação. E por quê? Durante um ano, acho que uma vez, assim, 3 vezes a cada ano, o presidente da Câmara, são 3 vezes que ele pode fazer isso por ano. Ele pode abrir mão da maioria absoluta dos votos. Então, só com a maioria simples, a urgência já passa. Isso é uma prerrogativa do presidente da Câmara. Só pode fazer isso em 3 votações por ano. Eu lembro que se discutiu na época. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. O regimento interno lhe dava o direito de escolher 3 votações, não, por legislatura, nem por ano. Por legislatura, para definir quórum e escolheu o menor para aprovar o regimento de urgência do Pelo das Fake News. Tá aí, né? Quando quiser entender o meio de campo, dá uma olhada lá. O pessoal... É engraçado, nas redes sociais o pessoal pensa... É só pautar. Nas redes sociais é simples. É simples como o sol que nasce todos os dias, né? Se pautar, tá resolvido. E acabou. O meio de campo até chegar lá, ninguém quer saber. Mas agora vocês estão sabendo. Pois bem, né? Enfim. Cadê? Assim, então a gente tem 198. Então, assim, o suficiente para aprovar um pedido de urgência, mais ou menos. Precisa ter 257 lá, assinatura e tudo mais. Se o Hugo Mota, por alguma razão, ele pode fazer isso 3 vezes, ele pautar e falar aqui eu vou abrir mão da maioria absoluta, beleza, 191, a depender do dia, um dia lá que tiver uns 350 deputados só,
Ah, não tá, o pessoal faltou, tá curtindo a vida. Então vai lá, pauta com 190, passa. Ainda mais revelador são 196 deputados que não responderam. Provavelmente porque podem ir para um lado ou para o outro, a depender da direção do vento. A campanha pela anistia está muito concentrada nos populares que foram presos na invasão da sede dos três poderes, sem que tenham praticado vandalismo ou violência. E mesmo assim, pegaram sentenças duras na prisão. O caso mais controverso é o da Débora. Diante da incompreensão generalizada que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, as penas duras aos manifestantes que não cometeram atos de vandalismo ou violência acabam apenas por fortalecer a causa da anistia. Se a PF, PGR e o Supremo não conseguirem persuadir a sociedade que os ataques do dia 8, foram planejados, arquitetados, por Bolsonaro e tudo mais, para dar um golpe de Estado, talvez seja preciso se resignar e revisar para baixo as penas dos manifestantes não violentos sob o risco de ver prosperar uma anistia ampla. A turma está preocupada com isso. A ameaça do Supremo de que considerará inconstitucional a anistia aprovada pelo Congresso é uma autodestruição política para a instituição que já enfrenta uma crise de legitimidade com metade da cidadania que votou em Bolsonaro. Em vez de tensionar ainda mais o ambiente político, o Supremo precisa recuperar sua autoridade por meio da sobriedade, da comunicação pública e da capacidade de distinguir entre diferentes níveis de responsabilidade nos movimentos golpistas. Veja qual é a preocupação. Ela está preocupada. A anistia está crescendo. O apelo pela anistia cresce dia sim, dia também, dia sim, dia também. E cada vez que as pessoas comuns começam a ficar mais por dentro do que está acontecendo, aí, bicho, aí a coisa fica feia, pro lado deles. Olha a importância de comentar, sobre esses casos, jogar luz. E aí tá na mão de vocês, as formiguinhas, que são as únicas pessoas que conseguem acessar quem não acompanha a política diariamente. Só vocês, gente. Aí o Estadão hoje, domingo, o grande editorial da semana, o Supremo também será julgado. É aquela mesma tese. Mais uma vez, é uma repetição como se tivesse tudo normal. É só um aviso. Acho que tá tudo normal, Estamos aqui avisando para não errar na mão. Como se até agora ninguém tivesse errado em nada. Aí aquela tese básica de sempre. Não vai ser um julgamento simples, não só pelas implicações óbvias, políticas, sociais, a soma das sensibilidades, para dizer o mínimo, abrange também o próprio Supremo. Afinal, o julgamento está num momento de crescente desconfiança sobre a legitimidade da instituição e devido distanciamento de seus ministros em matéria política. Você consegue ver como isso daqui, cadê? Enfrenta uma crise de legitimidade, O momento... São as mesmas crises de legitimidade, crise de desconfiança. É o mesmo padrão. Você vê, é um recado. Aí para você entender, eu não vou poder mostrar na tela, porque isso daqui não é coisa para mostrar na tela. Mas eu recebo tanta coisa e tanta gente diferente. Como eu não quero ser político, eu acho que o pessoal não tem medo de mim. Aí o pessoal vai me mandando um monte de coisa. Esse pessoal, gente, aí do consórcio da vida, não consórcio não, do establishment da vida, grandes políticos, etc, tudo mais, essa galera aí recebe por dia um negócio que eles chamam de clipping. Os clippings não só têm as notícias do dia, como tem algumas impressões, Então essas agências de clipping são 100% a galera de consórcio, que vai lá, dá pra dar assim, olha, o clima tendo pra esse lado, pra aquele outro. Aí, enfim, aí coloca aqui a data... aí tem aqui um resumo de uma notícia do Globo no início e fala: sem dúvida as decisões mostram nova postura do ministro tentando atrair para o seu lado a opinião pública, a opinião publicada e o meio jurídico. Com essas decisões ele age politicamente porque quer mostrar que está flexibilizando a pressão contra Bolsonaro ao afrouxando o torniquete que mantém sob desde 2018. Aí sai trazendo algumas impressões, aí 2, aí tem outra notícia, 3, 4, aí vai botando e vai trazendo. Então esses clippings rolam. Ou seja, por que eu tô falando isso? Quando você pega essa matéria do Pablo Hortelado, quando você pega esse editorial do Estadão, isso vai, no final do dia, acabar entrando nesses clippings da vida, dessas empresas profissionais. Pensa nessas agências de pesquisa. Pensou? Atlas Intel, Quest, tudo mais, o cara vê lá pra tentar tomar uma decisão. Tu acha que esse pessoal tem tempo de pegar todo dia? Deixa eu ler o que o Estadão tá falando. Aí abre assim o jornal, li, vou formar minha opinião. Não, ele recebe.
Vem ali um negócio mais organizado, feito sob medida para o consórcio. Então, tudo que sai na imprensa acaba chegando lá. Querendo ou não, a imprensa, ela não só quer falar para os seus leitores, né? Às vezes ela não vai mandar uma mensagem no WhatsApp do cara, falou, irmão, tu tá passando do ponto. Então, publicam as notas, várias no mesmo tom, que é para tentar passar uma mensagem de quem trabalha todo dia, né? Com a caneta, com a pena, com a comunicação, quem trabalha moldando a opinião pública, para ver, ó, a gente tá perdendo, nós estamos perdendo, temos que fazer alguma coisa. Então, esses textos também, no final do dia, eles também têm esse objetivo. Eles tentam influenciar o andar de cima. Está-se diante de um momento em que o Supremo deve dar um exemplo de transparência e isenção, escapando da tentação de justiçamento sem a punitivista espetacularização. Tipo, nada, fica quieto aqui. De assodamento, outros excessos que se prestam mais a simbolismos e a política do que a justiça. O Brasil aprendeu, ou ao menos deveria ter aprendido, o poder nefasto da desmoralização de agentes da justiça quando estes atuam a qualquer custo em nome de salvacionismos, como se fossem dotados de excepcionalidade moral e parassem feito deuses olímpicos acima do bem e do mal. Como se sabe, a Lava Jato ajudou a desbaratar atos e grupos corruptos que se lambuzavam no poder, mas os incontáveis erros processuais protagonizados pelos próceres do lavajatismo permitiram que os criminosos confessos passassem a posar de pobres vítimas, resultando em providencial benefício à impunidade. É preciso que o Supremo não apenas seja isento, mas pareça isento, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Enfim, não há outro antídoto senão o rigor técnico e a imparcialidade do Supremo. O mesmo tom, sem tirar nem pôr do texto do Globo, lá do Hortelado. O mesmo tom, na mesma linha. Aviso de dia após dia. Uma caixa de ressonância, matérias diárias, no mesma linha. Baixa o tom, faz um recuo tático, está dando errado. São atributos, infelizmente, em falta na corte. Não é de hoje que alguns ministros se veem como atores políticos, levando a corte a se mover, dependendo do caso, conforme o tempo da política, não da justiça. Daí decorrem, em nome de supostas boas causas, os vícios de politização, o excesso de protagonismo e espírito de vingador, ensejando um clima de vale-tudo institucional. Quando se amalgam numa corte, o resultado é tão óbvio quanto danoso, a degradação da instituição e de sua legitimidade. E o que é uma corte sem legitimidade social, senão a abstração com poderes vazios de sentido? Que fique bem claro, contudo, reconhecer essa disfuncionalidade não significa acolher a hipótese marota produzida por extremistas. E que, né? E olha só, essa hipótese dos extremistas é aceita hoje já é aceita por pessoas de boa fé. Gente de boa fé já está acreditando nessa hipótese maluca, segundo a qual o Brasil estaria vivendo sob uma ditadura do judiciário. Não está. Os desvios da corte significam não uma ditadura, mas o abastardamento da democracia. A imprensa profissional trabalha, né, sem censura. A imprensa tá bom. Pro consórcio. Se pro consórcio tá bom, não é uma ditadura. Aí que vem o nome, né? Uma democracia bastarda não é sinônimo de ditadura. Assim como a punição evidentemente exagerada, uma cidadã condenada participativa de golpe, não a transforma em inocente. Então, bando de golpe, o Estadão realmente... O Estadão existir já mostra que golpe compensa. Porque se golpe fosse realmente punido, o Estadão estava fechado. Estava fechado. Por tudo que o Estadão aprontou, que o Júlio de Mesquita fez. Em torno do 31 de maio de 64. Amanhã, inclusive, né? Amanhã é o dia da vitória do Estadão. A Débora, né? É a tentativa de golpe. Não, ela não participou de nenhum golpe. Foi um ato de vandalismo. Tampouco o voluntarismo político do Supremo dá verniz de legitimidade ao golpismo de Bolsonaro. Que golpismo de Bolsonaro, bando de idiota. Que o julgamento dos próximos meses ajude o país a dar o nome devido às coisas, né? Democracia bastarda, não é ditadura.
Democracia já estão até inventando nome, porque ditadura já tá colando. Olha aqui, ó, a democracia bastarda. Ministro negou 9 vezes liberdade para Débora. 9 vezes. 4 em 23, 4 em 2024 e uma esse ano, agora em fevereiro. Aí mudou de ideia agora, né? Essa linda democracia bastarda que o brasileiro vive e enfrenta. Prerrogativas, homenageia a Janja e foca a punição ao 8 de janeiro enquanto povo ministro. 12, né? 12 de 2024, 5 de dezembro do ano passado. Prerrogativas, pede que decisão que beneficiou a mulher que pichou estátua seja estendida a outras presas. Uai. Aí o Ramagem comenta, né? O grupo de advogados de esquerda, a defensão do PT, está vendo que os abusos já são notórios. Passaram dos limites. Vão aparentar agora a defesa em favor dos presos políticos do Rio de Janeiro, mas só querem proteger o sistema. É um recuo tático. O sistema clama por um recuo tático. O sistema clama por um recuo tático, porque tá embolando no meio de campo. Eu apoio demais tanto o comentário do Ale quanto o do Fato News. Vão na mesma linha. O Ale pergunta: onde estão os influenciadores, cantores, jogadores de futebol, artistas, donos de igreja, apresentadores de TV, donos de TV de direita, justos e honestos, para fazer um chamado, um vídeo para anistia? Cara, esquece, não é Lula e Bolsonaro, é anistia, só pelos presos do 8 de janeiro, pô. Fala numa boa, naquele padrão do Augusto Cury. Eu não tô aqui pra falar de sério, é só um pedido. Olha o que tá acontecendo aí com as pessoas do Rio de Janeiro. Foi um ato de vandalismo. 17 anos de cadeia demais. 14 idem. Pelo amor de Deus. O fato vem na mesma linha. Sabe quem deveria se pronunciar e dar mais holofote? Cantores, o agro, Gustavo Lima, jogadores de futebol, empresários, influenciadores, todos e muitos outros. O assunto precisa alcançar todos os brasileiros. Anistia já. A classe política aí, pô, tem tanto deputado que conhece, jogador famoso, artista famoso. Faça esse trabalho de bastidor. Pede um apoio nesse momento. Dá uma direção. Se o cara falar que não pode, insiste. Tenta costurar isso de uma forma que fique bacana, sabe? Que o cara não se sinta mal, não se sinta com medo, sabe? Fala numa boa. Daquele jeito, tipo o Augusto Cury falou lá, bem isentão, sabe? Sem querer passar pano. Eu repudio qualquer tentativa de golpe, mas em nome do que tá acontecendo, velho. Na boa. Pelos coitados do 8 de janeiro. Aí só pra terminar, eu nem vou entrar nesse tema, porque era a primeira notícia dele, só a manchete. Esse texto é o jornalista espumando ódio do início até o fim, tentando explicar pros leitores da Globo que é um absurdo, né, tudo que tá acontecendo, e que Bolsonaro realmente é um golpista, e que a gente não pode deixar que a percepção da nossa sociedade mude, que o 8 de janeiro foi um golpe, que tem que moldar a opinião das pessoas a todo custo. Mas olha a manchete. A preocupação dele é por causa disso. Bolsonaro venceu a batalha do batom. Não foi Bolsonaro, é a sociedade. Ele botou Bolsonaro porque quis colocar, né? Foram vocês, são as pessoas comuns, são as tia do Zap, sabe? É todo mundo que tá comentando sobre esse tema, é a união das pessoas. Esse caso cresceu demais e acho que vale a pena comentar, né, sobre a questão da anistia. Enfim, tem muita coisa pra gente falar amanhã do que sobrou de hoje, que acho que dificilmente não vai comentar sobre essas coisas aí. Mas por hoje tá de boa, né? Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram, o Thales, do ministro lá, se você quiser ouvir de novo, né? Pega uma percepção. Como eu sempre digo também, né? Como eu trabalhei, quiser ajudar um pouco mais, pode estar no canal, tem um botão de valeu, tem um preço na descrição, e tem um Atlas que não tem o que fazer, sabe? Pode não gostar de mim, pode falar o que quiser. É o único registro da história brasileira. O único. Nem a esquerda tem. Não tem. Tô aqui gripado hoje, né? Tem que trabalhar todo dia, gripado, sem gripado. Tá achando ruim? Me ajude a melhorar, né? Ore por mim pra melhorar mais rápido. Tá aí, velho. A história tá contada, né? Pra não deixar nada passar. E aí quando você volta lá pra ler,
Porque já tá lá organizado, aquelas coisas que os jornalistas do consórcio jamais vão dar destaque, tipo o Thales, né? Aí você olha lá e fala, pô, velho, olha o que a Lindora falou, né? Santa Lindora. Mas o Aras era o peitista na PGR, segundo aí os nossos grandes intergalácticos. Sabe, é umas coisas que acontecem, sabe? Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer falar, Bolsonaro, tu tava certo aí em grande parte do tempo. Aí você lembra até na nomeação do Aras, tiveram aí deputados federais. É um grande bastião da turma dos princípios e valores que defendeu a nomeação do Paulo Gonet. Teve um que defendeu a nomeação do Paulo Gonet. Até almoçou com o Paulo Gonet recentemente. Mas tá aí a história pra contar, né? Os eventos. Tá aí os eventos, né? Oh, só um aviso aqui. Meio que pra uma pessoa em específico. Tinha uma pessoa que tinha me pedido um recorte na live lá, numa explicação que eu dei da Lava Jato. Teve um menino que postou um recorte. Eu mandei esse recorte lá, um recorte de 1 minuto quebrado lá no canal do Telegram. Então, tu que tava na live me pedindo isso, eu vi. Não vou ter esse trabalho, eu já sei onde é que tá, eu só vou copiar e colar lá. Então, se tu quiser, tu vai lá no Telegram, tá lá o vídeo bonitinho. A explicação da ACP da Lava Jato. Por hoje é isso. Fica aquele grande beijo e abraço. Nos vemos amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.